Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 299. Neste capítulo, Cristo envia os seus discípulos na sua primeira viagem missionária. Nós lemos assim: Eis, disse Jesus, que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cristo mesmo nunca suprimiu uma palavra da verdade, mas sempre a proferiu com amor. Exercia o máximo tato e cuidadosa, benévola atenção em seu trato com o povo. Nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa. Não ocasionou nunca, sem motivo, uma dor a uma alma sensível. Não censurava a fraqueza humana. Denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade. Mas tinha lágrimas na voz quando emitia suas esmagadoras repreensões. Chorou sobre Jerusalém, a cidade amada, que o recusava receber a ele o caminho, a verdade e a vida. Rejeitaram-no a ele, o Salvador, mas olhava-os com piedosa ternura e com tão profunda dor que lhe partiu o coração. Os servos de Cristo não devem agir segundo os naturais ditames do coração. Precisam de íntima comunhão com Deus, a fim de que, sob provocação, o próprio eu não sobressaia e despejem uma torrente de palavras inconvenientes, palavras que não são como o orvalho ou como a chuva suave que refrigera as ressequidas plantas. É isso que Satanás quer que façam. É o dragão que está irado. É o espírito de Satanás que se revela em zanga e acusação. Mas aos servos de Deus, cumpre ser seus representantes. Ele quer que usem apenas a moeda corrente do céu. O poder com que tem de vencer o mal é o poder de Cristo. E o espírito que se conserva manso em face da provocação dirá mais em favor da verdade do que o fará qualquer argumento, por mais vigoroso que seja. Os que são lançados em conflito com os inimigos da verdade têm de enfrentar não somente homens, mas Satanás e seus instrumentos. Lembre-se eles das palavras de Cristo. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Descansem no amor de Deus, e o espírito permanecerá calmo, mesmo quando pessoalmente maltratados. O Senhor os revestirá de divina armadura. Seu Santo Espírito há de influenciar a mente e o coração, de modo que a voz não se lhes assemelhe ao uivo dos lobos. Continuando as instruções aos discípulos, Jesus disse: Acautelai-vos, porém, dos homens. Não deviam pôr implícita confiança naqueles que não conheciam a Deus, revelando-lhes seus desígnios, pois isso daria vantagem aos instrumentos de Satanás. Deus é desonrado e o Evangelho traído quando seus servos confiam no conselho de homens que não se acham sob a direção do Espírito Santo. Eles vos entregarão aos sinédrios, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Os servos de Cristo serão conduzidos perante os grandes do mundo, os quais, a não ser assim, talvez nunca ouvissem o Evangelho. Sob interrogatório, é-lhes exigido responder. A graça de Deus será concedida a seus servos, para que possam fazer face à emergência.
Naquela mesma hora, disse Jesus, vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós mesmos quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Os discípulos não foram revestidos de coragem e fortaleza dos mártires, senão quando essa graça se tornou necessária. Então, se cumpriu a promessa do Salvador. Os servos de Cristo não deviam preparar determinado discurso para apresentar quando levados a juízo. Sua preparação devia ser feita dia a dia, entesourando as preciosas verdades da Palavra de Deus e robustecendo a própria fé mediante a oração. Quando levados a julgamento, o Espírito Santo lhes traria à memória as próprias verdades que fossem necessárias. Mas se alguém houvesse negligenciado relacionar-se com as palavras de Cristo, se nunca houvesse experimentado o poder da graça na provação, não poderia esperar que o Espírito Santo lhe trouxesse à lembrança as suas palavras. Tão amarga era a inimizade contra o Evangelho que mesmo os mais ternos laços terrestres seriam desconsiderados. Os discípulos de Cristo seriam entregues à morte pelos membros da própria família e odiados de todos sereis por causa de meu nome, acrescentou Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Advertiu-os, porém, a que não se expusessem desnecessariamente à perseguição. Seus servos não se deveriam desanimar diante da perseguição, mas procurar um lugar onde pudessem trabalhar ainda pela salvação das pessoas. Seja qual for o perigo, os seguidores de Cristo devem confessar seus princípios. Devem desdenhar a dissimulação. A verdade recebida de Cristo deve ser comunicada franca e abertamente a todos. Jesus disse, o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. O próprio Jesus jamais comprou a paz mediante transigências. O coração transbordava-lhe de amor por toda a raça humana, mas nunca era condescendente com seus pecados. Era muito amigo deles para permanecer em silêncio, enquanto prosseguiam numa direção que seria sua ruína. Trabalhava para que o homem fosse leal para consigo mesmo, leal para com seus mais altos e eternos interesses. Os servos de Deus são chamados a realizar a mesma obra e devem estar apercebidos para que, buscando evitar desarmonia, não transigam com a verdade. Devem seguir as coisas que servem para a paz, mas a verdadeira paz jamais será obtida com a transigência de princípios. E ninguém pode ser fiel aos seus princípios sem despertar oposição. Um cristianismo espiritual sofrerá oposição da parte dos filhos da desobediência. Mas Jesus recomendou aos discípulos, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Os que são fiéis a Deus não têm de temer o poder dos homens nem a inimizade de Satanás. Em Cristo lhes está garantida a vida eterna. Seu único temor deve ser atraiçoar a verdade, traindo assim a confiança com que Deus os honrou. Ao enviar Cristo, seus discípulos, para sua primeira viagem missionária, advertiu-os de que não encontrariam um mundo sorrindo para eles, com os braços abertos, desejosos e dispostos de ouvir a mensagem que eles tinham para anunciar. O mundo está sob o domínio de Satanás, e Satanás incita o coração das pessoas contra qualquer possibilidade de ouvirem e aceitarem o convite do Evangelho. Não nos iludamos.
Não existe paz com o mundo. Decidir estar do lado de Jesus significa escolher um caminho de renúncia ao mundo e a muitos dos prazeres que ele apresenta. Não existe paz nem harmonia entre trevas e luz. Portanto, estejam preparados para enfrentar oposição, incompreensão e perseguição. E não se assustem se a oposição se levantar, mesmo dentro de casa. Disse Jesus que quem não amá-lo acima dos da sua própria carne não é digno dele. Aquele que não ama acima do amor que tem para com pai, mãe, cônjuge, filhos ou qualquer outro parente não é digno dele. Muitos têm sido aqueles que, por amor a Cristo, têm perdido tudo, inclusive o relacionamento com as pessoas que eles mais amavam. Jesus disse: no mundo, vocês não vão encontrar paz. Vão encontrar críticas, laços e perseguição. Vocês estarão vivendo como ovelhas no meio de lobos. Portanto, disse Cristo, estejam precavidos, atentos. Não se coloquem desnecessariamente em laços que possam enredar os vossos pés. Não estabeleçam relações profundas de intimidade com aqueles que não amam a Jesus, porque isso pode ser um laço para vocês. Não abram o coração expondo segredos que podem ser usados pelos inimigos da verdade contra a sua própria vida. Não se exponham desnecessariamente à perseguição. Mas, ao mesmo tempo, não comprem a paz de maneira artificial. Isso significa que eu não vou ser um chato nas minhas relações, falando de maneira inconveniente sobre o Evangelho, incomodando as pessoas com aquilo que elas não querem ouvir, de tal maneira que elas se tornem minhas inimigas. Não vou expor-me de qualquer maneira, mas também, ao mesmo tempo, não vou esconder que sou cristão. Não vou ocultar os meus princípios. Não vou transigir com a minha consciência. Não vou abrir mão dos meus valores para estar em paz com o mundo. Não vou me assemelhar às outras pessoas dos seus costumes, simplesmente para não ser diferente. Você percebe? Existe diferença entre eu ser estratégico e não ser chato, e ser falso, negar a minha comunhão com Jesus. Cristo precisa estar implantado na nossa vida e ser visível através dos nossos atos, da nossa presença, da nossa maneira de ser. A perseguição já foi muito forte contra o cristianismo. Segui-lo representou muitas vezes para muitas pessoas ser expulso da sua comunidade e da sua família. Alguns no passado foram mortos, apedrejados, como Estevão, crucificados como o próprio Jesus, queimados vivos, como alguns dos discípulos, decapitados como outros. Hoje, nós vivemos um tempo de paz. É até de algum modo bonito dizer-se hoje que é cristão. No entanto, a perseguição vai se levantar feroz muito em breve. O tempo de graça não vai terminar com as coisas do jeito que estão. Na verdade, hoje, o mundo não nos persegue de maneira mais violenta,
porque a igreja está mais parecida com o mundo do que com Jesus. Mas em breve a ira do dragão vai colocar toda a fúria do mundo com as suas armas contra os filhos de Deus. E nós seremos levados diante de autoridades, colocados em circunstâncias probantes. A nossa fé será provada terrivelmente. Nós seremos chamados a explicar a razão de nosso posicionamento, a explicar a nossa fé. Certamente, ao estudar sobre as profecias, você já ouviu sobre a perseguição que está profetizada e que em breve se levantará contra a igreja. E você já deve ter sentido no seu coração um pouco de ansiedade e de medo diante disso. Mas não há razão para termos medo. Deus nos dá o poder que precisamos, a força que carecemos, a graça que necessitamos exatamente no momento da necessidade. A força para enfrentar a dificuldade você não a tem agora. Mas não se preocupe. Se você mantiver a sua comunhão com Jesus, quando chegar a hora, Deus dará essa força para você. A fé que você acha que hoje você não tem se manifestará na hora de maior necessidade. As respostas que você acha que hoje você não consegue dar, Deus as colocará nos seus lábios no momento em que você precisar externá-las. Deus nos conduz passo a passo pela jornada da vida. Ele não antecipa nenhuma luta, nenhuma crise, nenhuma dificuldade, nenhum vale de dor. Para cada necessidade, Deus proverá a solução e a resposta. Então, não tenha medo. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo das perseguições. Não tenha medo do tempo de angústia. Não tenha medo das provações que, porventura, hoje se abaterão sobre você. Não tenha medo das crises e problemas que você possa encontrar nos caminhos da vida. Se você está com Jesus, se Jesus é o seu pastor, se ele o conduz com a sua vara e o seu cajado, você não precisa temer atravessar qualquer pântano, qualquer vale, qualquer terreno difícil, qualquer tragédia, qualquer dificuldade. Deus proverá a força, a resposta, a solução e a proteção para aquilo que você precisará no momento certo, na hora oportuna. Tudo o que Deus pede de você hoje é que você viva com Jesus. Se você não viver com Jesus hoje, naquela hora, você não poderá encontrar refúgio dele. Não haverá de encontrar respostas dele. Mas se Cristo é o seu amigo de cada dia, então ele vai continuar sendo seu amigo no momento de trevas e necessidade. Ele não vai desamparar você. Você não estará sozinho. No mundo, disse Jesus, tereis aflições. No mundo nós somos açoitados pelas tentações, somos confrontados pelas crises, pelas tragédias, pelos problemas, somos ameaçados pelas perseguições, somos confrontados por aqueles que odeiam Jesus e tentam atingir a Cristo, atingindo os filhos de Jesus. Mas eu não preciso ter medo. Não devo sair por aí provocando provação, comprando perseguição,
chamando a inimizade das pessoas contra mim por ser uma pessoa que incomoda, que fala em momento impróprio, que não tem tato. Jesus nos ensina que cristão tem que ter equilíbrio, a hora certa para falar, a maneira certa para dizer. Cristão fala com inteligência, fala dirigido pelo Espírito Santo, fala na hora certa, da maneira correta. Não compra briga desnecessária, mas também não esconde Jesus. Vive a Cristo. A luz que brilha através da nossa existência. Para muitas pessoas, será a única Bíblia, o único Evangelho que eles conseguirão ler, que eles conseguirão enxergar. Então, que Jesus brilhe por intermédio de nós, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando incompreendidos, mesmo quando perseguidos e provados por amor a Jesus. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.